A vida humana está sobre a face da Terra aproximadamente há 200 mil anos, segundo afirmam as pesquisas científicas. A cada dia que passa, a raça humana caminha em direção à grande evolução da vida. Mas ao redor dessas realidades surge uma pergunta que não quer calar. Existe vida aos seres mais avançados que nós em outros planetas? Será que há a possibilidade da existência de uma ciência milhões de vezes mais avançada que a nossa? Para tentarmos responder essas e outras perguntas, devemos saber e procurar conhecer o que é o universo. Ao descobrir o que é o universo, indagaremos: existe vida nesse mundo infinito de estrelas e planetas? Se caso existir, eles já tentaram se comunicar com os humanos? Como foram essas visões e aparições? Essas visões poderiam ser, na realidade, fruto da imaginação humana devido ao contexto em que viveram os indivíduos que as tiveram? O que a ciência tem a dizer sobre isso? E a teologia? Como ela responde esta questão quando o assunto é trazido para o mundo espiritual? Como será que a ufologia, a área que estuda a fundo a existência de OVNIs, tem encarado os constantes confrontos daqueles que descreem que exista vida extraterrestre inteligente? O que eles querem provar e como desejam fazer isso? Descubra agora no documentário Extraterrestres, Mitos e Verdades. O universo. Procurar vida em outro planeta é como tentar achar uma pequena pedrinha em meio a esses milhares de grãos de arroz. Como disse o filósofo francês Gaston Bachelard, quem acha sem procurar é quem longamente buscou sem encontrar. Ao buscarmos inquietamente por vida extraterrestre, podemos achar o que não procuramos e não achar o que procuramos. Estamos no mar sem fim das interrogações e na areia da praia das dúvidas, perguntas e inquietações. Mas não buscar uma resposta faz de nós seres irracionais. E isso é o que não somos. Ao buscar uma resposta, nos tornamos racionais e vivemos para o propósito para o qual fomos forjados pelo Todo-Poderoso. Sendo assim, adentremos em nossa busca por respostas, mas fiquemos cientes de que podemos não encontrá-las. O universo. Aquilo que existe no mundo físico. Ele é o conjunto, ou seja, o agrupamento de estrelas, planetas e galáxias, e isso além dos componentes do espaço intergaláctico. Os estudiosos afirmam que o universo observável possui aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. No latim, a palavra universo significa todo inteiro ou tudo em um só. Muitos são os segredos que envolvem todo este universo infinito. Os grandes cientistas estão cheios de dúvidas a cada nova descoberta. Estudar o universo é como tentar analisar cada grão de areia da praia ou tentar contar todas as estrelas que existem no céu. Isso é uma tarefa impossível de se concluir. Uma das grandes dúvidas que rodeiam este vasto campo da existência é descobrir o que é a matéria escura que forma 85% do universo visível. Essa matéria escura não ecoa nenhum sinal ou energia. Contudo, ela interage com a matéria visível por meio da gravidade. Diante dessas constatações, uma coisa é certa: estamos cercados de mistérios.
Existe vida fora da Terra. Se ao analisarmos e pesquisarmos o universo, acabamos cercados com esses enigmas, onde a cada nova descoberta surgem mais dúvidas e perguntas, o caso não é diferente quando indagamos sobre a probabilidade da existência de vida em outros planetas. Essa sempre foi a grande pergunta da humanidade. Estamos sozinhos em meio ao mar sem fim de estrelas, planetas e galáxias? Estamos diante de uma pergunta que nos traz milhares de respostas, mas que não nos dá um veredicto final. Visões e aparições. O cientista chamado Jerry Ehman, no ano de 1977, nos Estados Unidos da América, no Instituto SETI, que segundo a sigla em inglês significa Busca por Inteligência Extraterrestre, ouviu um som captado pelo radiotelescópio. O som durou 72 segundos e ele era mais intenso do que os ruídos que surgem do cosmos. Ele era mais forte do que os outros sinais. O sinal era 30 vezes mais forte do que os outros que eram emitidos pelo telescópio. Seria alguém tentando se comunicar de algum lugar do universo? Nunca mais conseguiram detectar o sinal. Muitos afirmam que este foi o ocorrido que mais chamou a atenção na busca por contato com seres extraterrestres. O acadêmico Rodolfo Gutiérrez, em sua tese de nome A Invenção dos Discos Voadores, Guerra Fria, Imprensa e Ciência no Brasil, de 1947 a 1958, traz uma tabela que registra todos os casos sobre aparições e contato com extraterrestres no Brasil. Ele divide o registro em ondas de acontecimentos. No ano de 1947, segundo Gutiérrez, são notificados 28 casos. No ano de 1950, são notificados 30 casos. E no ano de 1952, são notificados 7 casos. Entre os períodos de 1947 a 1952, temos um total de 65 casos. Será que tantos casos registrados confirmam a existência de vida inteligente em outros planetas? Essa proliferação de casos pode sustentar que seres de outros cantos do universo estava tentando fazer contato ou espiando a Terra para um futuro ataque e colonização do planeta? Outra pergunta fica no ar. Por que ocorreram tantas aparições no final da década de 40 até o início da década de 50 no Brasil? Frutos da mente ou algo real. Rodolfo Gutiérrez afirma que os acontecimentos externos influenciaram diversos tipos de interpretação a respeito dos ocorridos. A sociedade nessa época se dividiu em dois grupos. Também foram dois grupos que se destacaram nesse debate. O primeiro acreditava que os casos eram frutos de algum fenômeno psicológico individual ou coletivo causado pelo temor à Guerra Fria ou ainda resultado de confusões com objetos e fenômenos conhecidos. Para estes, os discos voadores não existiam. Já o segundo grupo defendia que os discos voadores eram aeronaves reais, provavelmente armas secretas das superpotências. O redator da revista super interessante chamado Fábio Marton publicou recentemente uma matéria com o seguinte título: 4 razões pelas quais quase nenhum cientista acredita em OVNIs. Na quarta razão, ele afirma que nenhum artefato alienígena jamais foi encontrado, seja na superfície da Terra ou em escavações arqueológicas. Marton afirma:
Simplesmente não existem evidências sólidas. Ele diz mais. Alguém vai dizer que não existem evidências porque os governos acobertam toda e qualquer evidência. Difícil acreditar que o governo da Coreia do Norte esteja colaborando com os Estados Unidos para esconder evidências do público. Diante de tudo isso, podemos dizer que esses dois grupos ainda estão discutindo até os dias de hoje. Essa discussão está ocorrendo nesse exato momento, enquanto esse documentário é exibido. De qual lado você está? Os três lados da moeda. Uma moeda não possui somente os dois lados. Além dos lados, ela tem um meio, o qual pode ser considerado como a parte linear ou o centro das extremidades entre as duas faces. Assim podemos considerar essa temática do nosso documentário. Ela tem dois lados. E bem no centro, ou seja, no meio, existe uma parte a qual pode ser chamada de teológica. Nessa parte é aonde entra Deus, pois como Criador de todas as coisas, Ele está no centro de tudo. Vamos falar desses três lados da moeda. No primeiro lado, podemos supor que está a parte científica. Ela é guiada e sustentada pelo mundo da fundamentação e dos testes. Para ela, tudo deve ser comprovado e, mesmo assim, após ser comprovado, ainda é passível de ser contestado no decorrer das sucessivas investigações. Para ela, se não há como comprovar um fato, então ele não é verdade. Sendo assim, a ciência não acredita que exista vida inteligente fora da Terra. No entanto, para eles, essa realidade pode ser mudada caso existam evidências que comprovem tal fato. O outro lado da moeda leva o nome de ufologia ou ovnologia. Essa área de pesquisa busca investigar objetos voadores não identificados e tudo o que está relacionado com esse assunto. Como, por exemplo, contatos com tripulantes, sequestros, comunicação telepática, círculos em plantações, mutilação de animais e muitas outras coisas relativas ao contato com seres de outro planeta. No entanto, vale ressaltar que a ufologia não é uma área científica, mas sim um campo de investigação que age sob especulação. Por último, temos a área teológica, a qual age sob as bases da fé e vai além da realidade. Ela não é científica e tampouco está no campo das especulações. Ela estuda as coisas de Deus e trilha constantemente o caminho do transcendente, isto é, do sobrenatural. Nessa última, precisamos ver o assunto em pauta de uma forma bíblica e espiritual. O desaguar dos pensamentos. Em massa andam sob duas visões, mas antes de conhecermos essas opiniões, devemos ressaltar algo muito importante: nada vai fazer Deus deixar de ser Deus. A existência ou a inexistência de seres extraterrestres não mudará em hipótese alguma a palavra de Deus e a sua verdade. Ele sempre foi e será Deus, conforme afirma o Salmo 93, verso 2. Para alguns religiosos, negar a existência de vida extraterrestre pode ser uma atitude em limitar o poder criador de Deus.
Já para outros, afirmar a existência de seres de outros planetas pode desencadear conflitos para o cristianismo. Se existir outras civilizações no universo, como elas serão salvas? Pois Cristo se fez homem para assumir o pecado da humanidade e ele, por sua vez, só pôde morrer uma única vez pelos pecados. Assim sendo, como esses seres seriam redimidos? Isso porque, pelo fato de Adão ter pecado, toda a criação ficou sujeita ao pecado, ao mal, e isso inclui todo o universo, conforme afirma a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 20 ao 22. Se caso existir seres de outros planetas, eles também teriam ficado sujeitos ao pecado? Uma coisa é certa quando analisamos o caso sob a ótica teológica. Tudo foi criado por Deus e através de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16 afirma isso. Se existem seres extraterrestres, então eles foram criados por Deus. Mas qual seria o propósito nisso? Mas se eles existem, Jesus é o Senhor sobre todos os seres em qualquer lugar. Mas, se não existem seres inteligentes em outros planetas, podemos crer que Deus, o Senhor, nos fez como Ele, ou seja, únicos nesse universo vasto e infinito de sua criação, a fim de que lhe prestemos honra, glória e poder por toda a eternidade.